tudo. Só organizar aqui. Tia, Ou, quando você vai colocar na plataforma? tá bem baixinho, Alana, teu áudio. Deixa eu ver se tem mais alguém para ser admitido. Repete o que você falou. Quando você vai colocar as notas na plataforma? Eu quero colocar até amanhã. Ó, deixa eu dizer, bom dia a todos, Isabelle, Sofia, Brenda, tá faltando só o Samuel, tá? Só as minhas flores aqui. Deixa eu te pedir uma coisa, minha flor linda. Quando tu for começar a corrigir, a responder a prova, coloca o teu nome, porque eu acho que a prova que eu fiz a impressão que não tem nome é a sua. Por que eu tô dizendo que eu acho? Porque eu não recebi a do Samuel. Então, eu não tenho um comparativo. Mas como toda vez eu falo a mesma coisa e é a sua prova, quando você começar a responder, primeira coisa, coloca teu nome, identifica. É porque, tia, eu boto lá na plataforma onde está pedindo uma descrição. Coloca na prova, porque aí eu tenho, quando eu faço a impressão que eu coloco, ó, tá bem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, que eu já fiz a impressão, ó o volume aqui, ó, tá aqui na minha frente, para que eu faça a correção. Eu vou dando uma aula, eu vou parando e vou corrigindo. Então, quando eu vou olhando aqui, tem uns que eu coloquei até de lápis, porque eu não tenho certeza se é ou se não é. E aí, a sua, como a do 7º ano, sempre tem essa prova. Sem nome, eu já deduzi que deve ser a sua, tá? Tá faltando 4 provas. Se você não tiver imprimido em preto e branco, e tiver umas questões que estejam coloridas, é a minha. Mas a minha, porque assim, gente, a minha impressora, eu não imprimi colorido. Aí tá preto e branco, então eu não tenho como, tá? Então eu só peço isso para vocês. Identifique para que eu não tenha problemas na hora de colocar a nota de vocês. Mas eu pretendo colocar essas notas até amanhã, tá bom? Hoje eu vou me empenhar para fazer isso, porque eu também tenho que elaborar as provas de vocês já. Elaborar as provas de vocês, dos meninos menores do Fundamental 1. E eu vou me empenhar só com isso. Peraí. Estão me ouvindo? Tá. Deixa eu colocar aqui. Pronto, é porque tava dando aqui um tiltzinho, não tava conseguindo abrir. Samuel tá assistindo as aulas. Gente, pode parecer chato eu perguntar toda vez, mas é porque eu me preocupo de verdade dele não estar acompanhando. Eu queria saber se ele tá assistindo as outras aulas. Ele assistiu a aula passada. Pois é, porque o problema maior... Bom dia, Isabelle. O problema maior é na minha aula e eu fico muito preocupada em relação a isso. Vamos aqui. A data tá errada na abertura do slide, porque eu preparei a aula no início do mês, mas está tudo aqui colocadinho, normalzinho. Nós estamos falando sobre predicativo e predicado. Eu quero que vocês me façam um resumo da aula. O que é que a gente está vendo? Me digam. Brenda, tudo bem, Brenda? Deixa eu abrir aqui, afastar mais um pouquinho. Pronto. Porque meu rosto toma a tela inteira. Vamos lá. Tipos de predicado e predicativo. Qual é a diferença entre o predicado e o predicativo? Vocês lembram? Ô, tia, tá com um bloco preto, bem no canto. Tá o quê? Tem um bloco preto aqui no canto. Agora mudou. Deu certo? Não. Melhorou aí a tela? Melhorou? O que está aparecendo para vocês na tela do computador? Tá o slide, tem um bloco preto aqui no canto.
Esse bloco preto deve ser vocês, né, não? Espera aí. Tirou? Agora eu não tô mais no slide aqui, tava bem na frente no slide. Não entendi, Sara. Ô, Alana, tá o nome da Sara aqui, desculpa. É porque tava bem na frente do slide, agora já tá mais no canto. Agora não tá mais não, né? Não. Belezinha, vamos lá. Ó, só voltando aqui do início da nossa aulinha, olha quanta coisa a gente viu. Predicação verbal. Lembram disso? Predicação verbal, resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. Predicação verbal, a presença do verbo lá no predicado. E entre os verbos e os complementos. O que são os complementos? Aí, quando a gente foi falar de complemento, a gente foi falar sobre transitividade do verbo. Quando o verbo não pede complemento, não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Ele é um verbo intransitivo, quando ele não precisa de complemento. Quando esse verbo pede um complemento, o seu complemento pode ser chamado de objeto. Esse objeto pode ser direto ou indireto, depende da transitividade do verbo. Se o verbo for transitivo direto, o objeto será direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto será objeto indireto. Como é que eu determino se esse verbo é transitivo direto ou indireto? Presença de preposição. Se eu tiver uma preposição junto a esse complemento, ele vai ser objeto indireto. Vamos lá. Em relação ao que eu acabei de falar, tá claro para vocês? Predicado verbal, a presença do verbo lá no predicado. Eu tenho um predicado verbal quando o núcleo do predicado, a parte mais importante do núcleo, é um verbo. E esse verbo precisa ser um verbo de ação. Isabelle, eu não estou te vendo, Isabelle. Bora lá. Predicado verbal. Predicado verbal. O predicado vai ser verbal quando o núcleo do predicado, for um verbo que indica a ação. Predicado verbal, o núcleo do predicado precisa ser um verbo de ação. Tudo bem aqui sobre predicado verbal? O núcleo é um verbo que indica ação. Quando eu estou falando de predicativo, eu não tenho um verbo de ação. Eu tenho um verbo de ligação e eu complemento, o complementozinho que vem depois desse verbo vai qualificar o sujeito. O verbo não indica ação, indica um estado, certo? Que é o verbo de ligação. E o complemento desse verbo não será a ação final. Ele vai qualificar o sujeito. Como assim, tia? Deixa eu colocar bem aqui um exemplo para vocês. Espera aí. Oxi, cadê minha tela? Vou colocar aqui um exemplo rapidinho. 2 exemplos. Os carros. Não. João
saiu cedo. João está cansado. Olhem para as duas. Dá para vocês verem o que eu fiz, as frases que eu coloquei? Sim ou não? Beleza. Olhem para cá, ó. Vou crescer aqui o quadro para vocês. João saiu cedo. Como é que eu faço análise da oração? Primeira coisa que eu vou procurar. Qual é a parte que eu tenho que olhar? Verbo. O verbo. Onde é que está o verbo da primeira oração? Saiu. Tá aqui. Saiu. E na segunda oração? Está. Oi? Está. Está. Tá aqui. No primeiro, eu tenho saiu. João saiu cedo. Se eu sei que esse aqui é o verbo, tá aqui, ó. Aqui é o meu predicado. João é o sujeito. E aqui, ó, saiu cedo é o meu predicado. Aí eu olho para o verbo e sei que esse verbo é um verbo de ação. Um verbo de ação. João saiu cedo. Se eu tenho o sair, que é um verbo que indica a ação, como núcleo do predicado, aqui eu tenho um predicado verbal. Certo? Tudo bem até aqui, meus amores? A senhora pode repetir? Aqui, ó. Eu olho para a frase e procuro logo o verbo, né? Para eu determinar o tipo de oração. Aí eu tenho o verbo sair. O verbo sair é um verbo que indica ação. Ele saiu cedo. Ele saiu apressado. Sair é um verbo de ação. E aí, quando eu olho que o verbo é de ação, o predicado será um predicado verbal. Porque o verbo é um verbo nocional que indica a ação. Certo, Isabelle? Aí, na segunda oração, olha aqui o verbo. Ó. Eu sei que João é o sujeito. Tudo isso daqui que vem depois dele... Espera aí, porque meu mouse está enganchado. Só um minuto. Tudo isso que vem depois dele é o meu predicado. Mas, ao contrário da primeira, esse está aqui, ó, é um verbo de ligação, que indica estado. Portanto, esse cansado aqui, ó, que é o complemento, é uma caracterização do sujeito. Se aqui eu tenho verbo de ligação, ó, verbo de ligação, cansado, não é uma característica? Sim ou não? Se é uma característica, isso aqui, ó, é predicativo do sujeito. Enquanto aqui eu tenho predicado verbal, porque o núcleo, a parte mais importante, é um verbo que indica ação, aqui eu tenho predicativo. O predicativo, ele qualifica esse sujeito. João está cansado. Verbo de ligação e aqui eu tenho verbo de ação. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Deixa eu apagar aqui. Sofia, Brenda, Alana. Tia, Oi. o predicado verbal é quando é o verbo de ação e o nominal que é quando é de ligação? Isso. Isso. Bora lá. Aqui, quanto à predicação,
Quanto à predicação, o verbo pode ser intransitivo ou transitivo. Quando é que ele é intransitivo? É aquele que traz em si a ideia completa. Ou seja, completa da ação sem necessitar, portanto, de um termo para completar o seu sentido. Vamos lá. O verbo intransitivo, ele não necessita de um complemento. O verbo intransitivo não precisa de um complemento. Ele tem a sua ação verbal completa por si só. Como assim, tia? De novo, morrer. Morrer. O cachorro morreu. O passarinho morreu. O gato morreu. Morrer não precisa de um complemento, porque a ação verbal, por si só, já está completa. Certo? Quando não necessita de complemento, eu tenho um verbo intransitivo. Intransitivo. Exemplo, o avião caiu. Cair não precisa de complemento. O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações. Pode acrescentar, mas não que sejam necessárias para o entendimento da ação. Certo? Vou falar assim, ó, devagar, claro, e toda hora vocês podem parar e interromper, perguntar, para eu repetir, qualquer coisa, tá? Bora lá. Aí aqui, ó, quando ele diz que se o falante quiser, ele pode trazer outras informações, mas que a informação real do verbo cair não precisaria disso, ó. O avião caiu sobre as casas da periferia. O avião caiu lentamente. O avião caiu no mês passado. Essas informações, elas ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Qual é a informação básica? Que o avião caiu. Certo? Os intransitivos não precisam de um complemento, não pedem um complemento. Intransitivo. Tudo bem? Aí o predicado, que a gente estava falando agora há pouco, ó. O predicado formado por um ou mais verbos. Por que mais de um verbo? Quando é que eu tenho mais de um verbo? Não ouvi, Flor. Aliás, não entendi. A locução, as locuções, tá? Tem aqui, ó. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. O número é singular e plural, e pessoa são lá os pronomes do caso reto, tá? Número singular e plural, singular e plural, e em relação às pessoas, são as pessoas do caso reto. O nós, o verbo vai ter que estar no plural, concordando com nós. O eu, o verbo vai estar no singular, concordando com o eu. Tá? Tô sendo clara? Brenda, Sofia, tudo bem, Sofia? Sofia, quando começar as aulas, quando a gente voltar presencial, a gente não sabe quando vai voltar
Ou se volta esse ano que vem eu vou estar na escola, não sei. Sofia, eu não sei se, assim, só abrindo assim um parêntese, liga a câmera para eu olhar para tu, por favor. Quando a gente voltar, eu vou querer te dar um cheiro, porque essa carinha aí, que olha assim para mim, que às vezes ela não me dá nenhuma expressão assim, né? Eu quero dar cheiro em todos, mas essa criaturinha, eu fico olhando, ela parece muito com a minha sobrinha, né? E minha sobrinha ela é muito retraída. Então, quando voltar, se eu ainda estiver na escola, a gente não sabe, né, como é que vai ser as coisas ano que vem. Então, eu vou pegar assim, te agarrar e te dar um cheiro. Eu não sei se você é aquela criança que deixa cheirar. Mas eu também não quero saber, não, viu? Só essa vez eu vou forçar, tá? Vou cheirar todos vocês, mas porque essa carinha aqui, gente, Brenda, eu não te vejo de jeito nenhum. Tua câmera não funciona de forma alguma, é? Então, assim, ó, Sofia, se estressa com a tia, não, tá? Mas eu vou fazer. Se depois se estressar e depois passar, não tem problema, não, tá bom? Já tá avisada. Vocês estão vendo que eu já estou avisando para ela, viu? Vamos lá. Então, aqui, ó, Lúcia correu no final da semana passada. A gente já viu esse exemplo, ó. Lúcia, bora lá. Lúcia correu no final da semana passada. Cadê o verbo dessa oração? Correr. Ah, sim, tá. Já diz assim, não tô ouvindo, não. Correr. Tá aqui, ó. Lúcia correu no final de semana da semana passada. Correr. Beleza. Vamos aqui para o outro slide. Lúcia correu no final da semana passada. No exemplo acima temos. Quem é o sujeito da ação? Lúcia. Lúcia. Como é que eu sei? Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta. Se eu sei que o verbo é correr, aí eu pergunto, ó, quem correu no final de semana passada? Quando eu faço essa pergunta para o verbo, ele me responde quem é o sujeito. Lúcia. Lúcia é o sujeito simples que realiza a ação. Se eu identifiquei lá o verbo, ó, predicado. Após identificar o sujeito da ação, que é Lúcia, todo o restante eu sei que é o predicado. Isso a gente já viu, correto? Trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde a correu a semana passada. Aqui falamos sobre sujeito e predicado. Tipo de predicado e tipo de predicativo. Os predicados contêm necessariamente um verbo. Por isso que eu faço análise da oração a partir do verbo. Porque eu tenho perfeitamente orações sem sujeito. Mas a oração precisa necessariamente ter um verbo. Os predicados contêm necessariamente um verbo, mas o seu núcleo pode ser um verbo, um nome, ou pode ser formado também pelo verbo e o nome ao mesmo tempo. Quando eu tenho esse predicado com um núcleo formado por um verbo, eu tenho predicado verbal. Quando eu tenho um predicado onde o seu núcleo, a parte mais importante é o nome, eu tenho um predicado nominal. E quando eu tenho esse predicado com um núcleo, com dois núcleos, onde um é um verbo e o outro é um nome, eu tenho um predicado verbo nominal, onde o verbo vai estar aparente e o nome vai estar subentendido. Vimos isso semana passada, lembram disso? O verbo de ação, ele está aparente. E o verbo de ligação, que é o que vai determinar o predicado nominal junto ao verbal, ele vai estar subentendido na oração. Lembraram? Beleza. Então, vamos lá. Só retomando tudo que a gente viu. Aí eu vou deixar o roteiro de prova para a gente trabalhar esses tipos de predicado e predicativo e a transitividade verbal também, tá?
Estou só adiantando, eu vou organizar no roteiro, mas eu estou só adiantando para vocês o que a gente vai ver nessa prova, tá bom? De acordo com o tipo de núcleo, o núcleo é a parte mais importante. Os predicados se classificam em predicado nominal. Bora lá. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Um verbo de ligação. Esse verbo de ligação indica o quê? Estado. Se ele indica estado, o complemento que vem dele é um predicativo, porque é uma qualificação em relação ao sujeito. Complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. De novo, predicado nominal indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Viram lá, ó, João está cansado. O está é um verbo de ligação que indica o estado de João, portanto, o qualifica, o caracteriza como cansado. O cansado é predicativo do sujeito, porque ele complementa o sujeito atribuindo a ele uma qualidade. No caso do exemplo que eu coloquei, ó, João está cansado. João é o sujeito. Está é um verbo de ligação. Cansado é predicativo do sujeito, porque está qualificando, caracterizando esse sujeito. Tudo bem? Estou sendo didática e corretinha assim, dá para vocês entenderem tudo que eu estou falando numa linha de raciocínio. Certo? A qualquer momento, parem, tia, repete, perguntem, tá? Vamos lá. Aí ele está dizendo que nesse caso aqui, há somente um núcleo. No predicado nominal, há de existir somente um núcleo, uma parte mais importante, caracterizado por um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Em João está cansado, cansado é um adjetivo que está caracterizando o sujeito. Tá bom? Alan está feliz. Olha aqui, ó, o verbo de ligação tá aqui, ó. O verbo de ligação, ó, está. Alan é o sujeito. Feliz é uma caracterização do sujeito. Se eu tenho aqui, ó, um verbo de ligação, feliz é um predicativo do sujeito. Se eu tenho essa estrutura em relação à frase, o meu predicado é nominal. Tudo bem até aqui, meus amores? Ótimo. Fiquei exausta. Fiquei exausta. Ela continua, permanece, parece. Quando eu tenho esses verbos que caracterizam o sujeito, eu tenho verbos de ligação. Ele continua atencioso comigo. Continuar, ele é o sujeito. Continuar é um verbo de ligação. Atencioso é uma qualificação característica em relação ao sujeito. Portanto, aqui eu tenho o predicativo do sujeito e o nosso... Peraí, minha canetinha tá doida. Só um minuto, gente. Agora sim. Então, aqui eu tenho o núcleo. É um substantivo ou é um adjetivo? Atencioso. Adjetivo. Adjetivo.
Tudo bem, meus amores, minhas flores, até aqui? Clara? Beleza. Deixa eu limpar aqui e passar para o próximo. Pronto. Aqui a gente falou do nominal. Do nominal, eu vou ter um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. O núcleo será um substantivo ou um adjetivo. Nesse daqui que a gente acabou de falar, tá bom? Predicado nominal. O verbo é um verbo de ligação. O complemento verbal é um predicativo, ou seja, uma característica em relação ao sujeito. O núcleo, portanto, é um nome, onde esse nome pode ser um substantivo ou um adjetivo. Pronto? Tudo bem, meus amores? Joinha? Vamos lá. Predicado verbal. Predicado verbal indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Quando a gente falar de verbo nocional, é o verbo que indica a ação. Ou, em outras gramáticas, pode aparecer assim, ó, verbos significativos, que significa a mesma coisa, tá? Verbo de ação, nocional ou significativo, é a mesma coisa, tá bom? Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Por quê? Porque se eu não tenho verbo de ligação, eu não estou falando de característica, de qualificação. Olha o exemplo. Nós caminhamos muito hoje. O verbo da oração, caminhar, indica ação. Então, se indica ação, o complemento não será um predicativo, será um objeto. Certo? Cheguei ontem de viagem. O núcleo, o sujeito, eu, né? Pela desinência verbal, a gente sabe que o sujeito, eu. Eu cheguei hoje de viagem. Chegar é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, o que vem depois dele não será objeto. Não será predicativo, quer dizer, não será predicativo, porque o predicativo está diretamente ligado ao verbo de ligação. O complemento desse verbo, chegar, será o objeto. Tudo bem? O cliente perdeu os documentos. Verbo, perder, é um verbo de ação. Então, o que vem depois dele é um complemento chamado de objeto e não predicativo do sujeito. Fui clara? Belezinha. Aí, tia, quando é que eu vou ter os dois? Eu vi que eu tenho o verbal, eu vi que eu tenho o nominal. No verbal, eu tenho o verbo de ação e o seu complemento chamado de objeto. No nominal, eu tenho o verbo de ligação e o que vem depois é chamado de predicativo do sujeito. O núcleo do verbal é um verbo de ação. O núcleo do nominal é um nome que pode ser substantivo ou adjetivo. Como é que vai ser no verbo nominal? Verbo nominal. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito ou ainda do predicativo do objeto. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Aí vamos lá. Eu vou pegar esses exemplos aqui e vou colocar numa maior para a gente poder analisar.
esse, Ctrl C, Ctrl V. Dá para ver? Pronto. Tá aqui, ó. Eu tirei os exemplos desse daqui e coloquei separado no maior para a gente poder analisar, tá? Quando ele diz aqui o seguinte, ó, observem a colocação. Eu vou até tirar ele daqui porque ele tá muito apertado. Pronto. Vamos lá. Ao mesmo tempo que ele indica uma ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Aí a gente vai para os exemplos. Suzana chegou cansada. Como é que eu faço a análise? Primeira coisa que eu tenho que encontrar dentro da oração. Qual é o primeiro ponto de análise? Encontrar o verbo. O verbo. Em Suzana chegou cansada. Qual é o verbo? Chegou. Chegou. Tá aqui. Chegou. Esse é o verbo. Aí lá no iniciozinho, quando ele fala para eu descobrir quem é o predicado, eu tenho que perguntar para o verbo, né? Quem chegou cansada? Quem chegou cansada? Suzana. Suzana é o sujeito. Chegou cansada é o predicado. Aí eu olho para esse verbo e determino se esse verbo é um verbo de ação ou é um verbo de ligação. Chegar. Ligação. É o quê? Ligação. Indica estado ou indica uma ação? Ação. Se ele indica uma ação, ele é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, automaticamente eu já tenho um predicado verbal, porque eu tenho a presença de um verbo que indica ação. Tudo bem? Ó, vai acabar, a gente retoma daqui. Tem um minutinho só, vai já cair, a gente retoma daqui, tá certo? Até daqui a pouquinho. Para mim não é o último horário, né? Mas para vocês também não é não, né? São quantos horários que vocês têm? 5, né? É. Daqui a pouquinho a gente volta e retoma daqui. Cheiro.